Depois que, oferecendo a oferta de manjar, o profeta Elias chegou e disse: Senhor Deus de Abraão, de Isaque e Jacó, manifesta hoje que tu és Deus em Israel. Eu sou o teu servo, conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. E responde-me, Senhor, e responde-me, para que este povo conheça que tu és Senhor Deus e que tu fizeste voltar o seu coração. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha e as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. Amém? Pai amado, Pai maravilhoso, eu quero te louvar, Senhor, e te agradecer pela tua palavra. Senhor, fala ao coração de cada um, revela, Senhor, a tua vontade, o teu querer, para que nós possamos andar de acordo com a tua palavra. Por isso te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, primeira coisa, nós temos que conhecer a história para sabermos o que aconteceu. O povo fizera o que era mal perante os olhos do Senhor em Israel. Lembrando que havia dois reinos nesta época, o reino de Judá e o reino de Israel. 10 tribos de Israel fazia parte do reino de Israel. E as 2 tribos de Benjamim, e Judá eram as 2 tribos que era o reino de Judá. Então, ali o Senhor, em Israel, o povo de Israel aprendeu a adorar a Deus e adorar a Baal. Como assim, pastor? Eles serviam a Deus e serviam a Baal, do mesmo jeitinho. E aí então o Senhor levantou um profeta, porque o que fizera mal perante os olhos do Senhor, o Senhor mandou uma seca a Israel de 3 anos e meio. E essa seca estava matando o povo, estava empobrecendo a nação de Israel, e o povo estava perturbado, porque não sabia quem adorava. Eles adoravam a Deus e levantavam clamor a Baal. Tem muita gente assim hoje nas igrejas. Eles não conhecem mais a Deus. Eles andam sem saber verdadeiramente quem é Deus, porque anda servindo a Deus e a Baal, fazendo conforme a sua vontade, conforme o seu querer, anda dissolutamente fazendo do jeito que eles querem. Mas tinha um profeta que estava disposto a mudar a história. Mas para mudar a história, para Deus operar, a primeira coisa que nós temos que fazer é edificar o altar. Reconstruir o nosso altar. Quem sabe o que é o altar? Quem sabe o que é o altar? Altar não é isso aqui não, irmãos. Aqui é um púlpito, onde eu palestro para vocês. Isso aqui não é altar. Altar somos nós. Eu e você somos o altar de Deus, o lugar de sacrifício e de adoração ao Senhor. Eu e você somos o altar. O altar não é aquela plataforma que às vezes o povo vem aqui e lança sobre o altar. Não, aquilo ali não é altar. A Bíblia diz que eu e você somos o altar de Deus. E se nós somos o altar do Senhor, a primeira coisa que nós devemos fazer é reconstruí-lo, reedificar. E nós precisamos pegar as pedras que reedifica esse altar, ou que reconstrói esse altar. E eu vou enumerar algumas pedras aqui, para que nós possamos reconstruir esse altar. E a partir daí você vai entender que você precisa edificar o seu altar. E a primeira pedra do altar é a primeira pedra da vigilância. Altar precisa, a primeira pedra
é da vigilância. A Bíblia diz: digo a todos, vigiai. Digo a todos, vigiai. Como você vai edificar o seu altar se você não anda em vigilância? Como você vai construir a sua vida diante de Deus se você não vigia a sua boca, você não vigia os seus olhos, você não vigia o seu andar, você não vigia a sua vida? E tem muita gente que vigia, ele quando pega a vigiar, ele vigia a vida dos outros. Está vendo o que fulano está fazendo? Está vendo o que o pastor está fazendo? Está vendo o que isso está fazendo? Começa a vigiar o que é errado. Lembrando que você está reconstruindo o seu altar. E você precisa ter essa vigilância. A Bíblia diz em Lucas: vigiai, pois, a todo tempo. E aí você tem que andar vigiando a todo tempo. De dia ensinava no templo. Vigiai em todo tempo. Em Efésios fala: vigiai, vigiando com toda a perseverança. Além de você vigiar todo o tempo, você tem que ser perseverante. Porque Jesus falou: vigiai sem cessar. É uma coisa que nós devemos fazer. E se nós não edificarmos essa pedra da vigilância na nossa vida, como vamos andar? Como vamos demonstrar a nossa fé se nós não somos vigilantes? As pessoas estão nos vendo. Nós somos uma carta lida. Como é que você vigia a sua vida? Orando em espírito, vigiando com toda perseverança e súplica pelos santos. Além de você vigiar por você, você vai orar pelas pessoas, pelos santos. Vigília, irmãos. Nós precisamos aprender. Porque se não aprendermos isso, irmãos, como os vamos fazer? Precisamos entender. E a segunda pedra que nós devemos colocar no nosso altar é a da renúncia. Você já está vigiando. Agora você precisa aprender que você tem que colocar no seu altar uma pedra da renúncia. Será se você não entendeu que você fez uma opção a Cristo? Não fui eu que forcei você. Não foi alguém que forçou você. Mas você fez uma opção de servir a Cristo. Imagino eu, penso eu, que você fez esta opção de servir a Cristo com a renúncia. Em Lucas, diz assim: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Não é uma obrigação, mas se você optou por ser cristão, você tem que edificar o seu altar da renúncia. O seu altar da renúncia, irmãos, é você não fazer mais a sua vontade. É você ter a capacidade de fazer como o apóstolo Paulo diz: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo é a vida de Cristo Jesus. Tem sido assim o seu altar? Ou o seu altar está sendo quebrado como foi o de Israel? Lembrando que era o povo escolhido de Deus. Você é escolhido de Deus. Eu não tenho dúvida disso. Mas será se você não tem mudado a sua adoração como Israel mudou? E a primeira coisa para oferecer o seu sacrifício ao Senhor é tendo renúncia. Isso é um sacrifício de renúncia. Amados,
É a renúncia do eu, da sua vontade. Você precisa entender. Senão, irmãos, você vai estar perdendo o seu tempo. E já que você renunciou a você, você vai precisar levantar a pedra do altar, do perdão, a terceira pedra. É um altar difícil de ser levantado. O seu altar é difícil de ser construído, porque você vai ter que perdoar. E quando nós colocamos no nosso coração de perdão, a primeira coisa que nós temos que perder é o orgulho. Perdão começa com perder. E você tem que perder o seu orgulho. Lembrando das palavras da oração de Jesus. Em Mateus 6:14. Que diz aí: pois perdoais as ofensas dos outros, para que o Pai Celeste também vos perdoe. Ah, eu sou perdoado por Jesus. Mas você tem perdoado aqueles que têm te ofendido? Que te causou raiva, que te causou dor, que te causou amargura? Você tem perdoado? Senão Deus não vai te perdoar. Assim é a oração do Pai Nosso. Perdoa, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. Se você não tem perdoado o que te ofendeu, desculpa dizer, você já está condenado. Não sou eu que estou dizendo, não. Foi a oração de Jesus. E muita gente ora o Pai Nosso. É perdoar, irmãos, perdoar é esquecer o que os outros te fez. Ah, mas o senhor não sabe o que me fez. Não interessa o que fez. Por isso que é orgulho. O orgulho da gente, o orgulho ferido. Não, mas me feriu, falou tanta coisa sobre mim, pastor. Eu não vou perdoar, não. Eu não. Nessa vida, não. Se não perdoar nessa, na outra, menos. Porque vai estar lá num lugar que não tem chance de voltar atrás. Onde o bicho nunca morre e o fogo nunca apaga. Olha só. Perdoar, irmãos, é não importar o que os outros fez com você. E começar de novo. Levantar a cabeça. E não ficar olhando para trás. E ir para a frente, prosseguindo para o alvo. A pedra do perdão. Você precisa edificar o seu altar. Comece a perdoar você mesmo por não perdoar. Fala, não, eu vou me perdoar, porque eu vou começar a perdoar quem me ofendeu. Quem me fez mal, eu vou perdoar agora. Vou passar por cima e vou começar tudo de novo. Não estou dizendo que é para você viver abraçando e beijando aquela pessoa, não. É você perdoar. Não lembrar mais da falta do outro ou da falha do outro para com você. A quarta pedra. Da paz. Você foi capaz de perdoar, então seu coração vai ter paz. Porque o que tirava sua paz é a falta de perdão. Isso tira a paz. Porque quando você lembra da pessoa, nossa, mas eu não posso nem ouvir falar do fulano. Já me dá raiva. O Deus de paz, que excede o entendimento, a paz do Senhor tem que chegar na sua vida. Romanos 5:10. Irmãos, porque se você não tiver paz com Deus, com quem você vai ter? Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais tem sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Ei,
Deus reconciliou você. Você era inimigo de Deus. Irmãos, porque aqueles que não aceitam a Cristo é inimigo de Deus. Não adianta gostar de falar, de cantar hino, não. Vai para o inferno. É assim que a Bíblia diz. Não adianta cantar não, irmãos. Não adianta falar que versículo não. Versículo não salva ninguém não. O que salva é aceitar a Cristo e a sua palavra. É isso que salva. Se andardes nas minhas palavras verdadeiramente, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É só se andar, irmãos. Dizer versículo, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, não adianta nada. Conheço muita gente que cita esse versículo, mas não anda na palavra do Senhor. Ele nunca é liberto do que prende ele, do que sufoca a vida dele. Ele tem que andar na palavra, tem que ser honesto com ele, para com Cristo. É honesto para com ele, o Deus de paz. Então, a primeira coisa que você tem que ter é paz. Porque antes somos inimigos de Deus. Você é o quê? Você é amigo de Deus? Ou você é inimigo de Deus? Olha, eu tenho que ser claro, falar a verdade para você. Não basta só sentar aqui e ouvir a ministração, não. Tem que ter uma reconciliação, uma aceitação da palavra do Senhor Jesus, para haver uma verdadeira transformação de dentro para fora. Não basta só falarmos que somos evangélicos, que somos cristãos. Temos que ser convertidos, transformados pelo poder de Jesus Cristo em nós. Ou o poder de Jesus Cristo não está na sua vida, que não está transformando você, não está mudando o seu caráter, não está mudando o seu vocabulário, porque a Bíblia diz: aquele que pecava agora não peca mais, o que mentia não mente mais, o que roubava não rouba mais, o que prostituía não prostitui mais, o que adulterava não adultera mais, o que fumava não fuma mais, o que bebia não beba mais. E tudo que é errado, irmãos, Deus condena. Por quê? Porque vai estragar seu físico. É ruim para você. Então nós precisamos aceitar a Cristo para ter paz com Deus. Senão você nunca vai ter paz. Quinta pedra: louvor. Salmo 104, 33. Te louvarei, Senhor, enquanto eu viver. Ei, você tem que construir uma pedra do louvor. O que é louvar a Deus, pastor? Não é só cantar não, irmãos. Tem gente: te louvarei com a minha vida, Senhor, enquanto eu viver. A minha vida é de integridade moral, ética. Isso é louvor a Deus. Eu te louvarei, Senhor, enquanto eu viver. Como é que você tem louvado a Deus? Com o seu viver? Às vezes nós achamos que louvamos a Deus quando cantamos. Cantar é cantar, irmãos, não é louvar não. Porque às vezes você canta só porque acostumou a cantar, não é com o coração, não é com a sua alma. Você aprendeu a letra da música e canta assim, ó. Por isso que tem um adágio popular que fala assim: quem canta seus males espanta. Pode cantar qualquer coisa, que a sua mente vai para aquilo que você está cantando. Não quer dizer que é louvor, não. Nós precisamos aprender. Eu te louvarei, Senhor, enquanto eu viver. É a pedra do louvor. Porque o povo de Israel já não sabia mais louvar a Deus. Ele louvava outros deuses. Mas também oferecia louvor a Deus.
Não era só a Deus. Deus não reparte a glória dele com ninguém. A minha glória não darei a outro. Assim diz o Senhor. Nós precisamos entender, irmãos. Porque senão, já que você aprendeu a louvar, pegou a pedra do louvor e colocou na sua vida, você vai pegar a pedra da obediência. Lá em Samuel diz: obedecer é melhor do que sacrificar. Ei, por que você está sacrificando as suas bênçãos? Tem muita gente sacrificando as suas bênçãos, o favor de Deus sobre a sua vida, porque não tem o espírito de obediência, tem um espírito de rebelião. Lembrando que esse espírito é espírito maligno. O primeiro pecado de Satanás foi rebelião, irmãos. Rebelar contra Deus. Nós precisamos aprender a obedecer, a tirar a rebelião do nosso coração, de contestar a palavra de Deus e vivermos da nossa maneira, do nosso jeito, porque a Bíblia diz: obedecer é melhor. Você prefere sacrificar as suas bênçãos, o favor de Deus sobre a sua vida? Não é porque Ele deixou de ser seu Deus, não, mas é porque você deixou de andar nos caminhos do Senhor. É você que renuncia, não é Deus que não quer te abençoar. Deus diz que você já é abençoado, mas as bênçãos abrem legalidade para o adversário tocar no que é seu. Porque a Bíblia diz que maldição sem causa não encontra pouso, mas se você anda em desobediência, vai pousar na sua vida o fracasso. Pastor, mas eu oro. Mas é desobediente, irmãos. Nós precisamos aprender a obedecer. Fala: Senhor, dá-me um coração obediente a Ti, Senhor. Me ensina, Senhor. Eu tenho achado difícil obedecer, mas me ajuda a ser obediente. Essa foi a pedra que Elias pegou para o povo. Sétima pedra, paz. Oi, irmão, eu repeti aqui. Então, oração. Você já obedece, então logo você vai aprender a orar. A pedra da oração. Você precisa aprender a orar. Pastor, mas eu oro. Mas recebe a resposta? Deus tem respondido a sua oração? Tem muita gente orando, mas Deus não respondia a oração do povo, não. O povo de Israel orava, pedia chuva para Deus. Durante aqueles 3 anos e meio que estava seco, o povo morrendo, o povo orava a Deus também, mas orava a Baal. Às vezes você está orando, mas Deus não está respondendo. Deus não respondeu a oração de ninguém ali, o clamor de ninguém. Às vezes você está clamando, e Deus não está te ouvindo. Porque tem um segredo para orar. Orar é pedir a Deus, é falar com Ele. Lá na primeira carta de João diz: pedireis o que quiserdes, segundo a vontade de Deus. Você tem orado segundo a vontade de Deus? Você tem conhecido a vontade de Deus para a sua vida? Lá na primeira carta de João, capítulo 5, eu não lembro bem o versículo, mas pode olhar aí, Gabriel, você vai ver, bem mais no final, que vai dizer: pedireis segundo a vontade de Deus. Nós precisamos aprender a falar com Deus.
segundo a sua vontade, porque então nós não vamos falhar, irmãos. Nós vamos ser assertivos na nossa oração. E esta é a 14. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Ei, Deus tem te ouvido. A sua oração, você já tem paz com ele, porque você reconciliou-se com ele. Mas às vezes você não tem visto o resultado da sua oração. Nós precisamos ver o resultado da nossa oração, irmãos. Aí nós falamos assim, eu oro, parece que minha oração não passa do teto. Deus não me responde. Tem que orar em conformidade à vontade de Deus, para que nós possamos tomar posse do que Deus tem para nós. Deus tem muitas bênçãos para você, mas você precisa aprender a tomar posse das bênçãos do Senhor. E às vezes também nós não amamos a Deus. Amar a Deus, a pedra do amor a Deus. A gente só fala que ama. Falar que ama é uma coisa, irmãos. Mas amar de verdade, assim a Bíblia diz: aqueles que me amam, ouve e obedece a minha voz. Como é que você ama o Senhor? João 14. Nós precisamos amar a Deus com toda a nossa alma, com toda a nossa força, com todo o nosso coração. É o amor a Deus. Quem não me ama não guarda as minhas palavras. Ora, as palavras que ouviste não é minha, mas do Pai que me enviou. Então, se você ama a Deus, você ouve as palavras de Jesus, obedece as palavras de Jesus. Irmãos, nós precisamos ter um coração obediente, andarmos em fidelidade. Amar ao Senhor é ser fiel, independente do que está acontecendo, da situação. Fidelidade ao Senhor. Poderia dizer que essa pedra é a pedra da fidelidade a Deus. Porque amar, nós amamos tantas coisas, irmãos. Tem gente que vai comer pizza e fala assim: eu amo pizza. Tem gente que vai passear na praia e fala: eu amo a praia. Não estou dizendo que é errado não, irmãos. Pode amar tudo isso aí. Mas o primeiro mandamento: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua força, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento. É o primeiro mandamento: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Isso é amar a Deus. E quando nós amamos a Deus, nós amamos também os homens. A 9 pedra é o amor aos homens também. A pedra 9 é o amor aos homens. Porque às vezes eu fiz essa divisão por causa da definição de amar. 9. Romanos 12, 9 e 10. O amor seja não fingido. Aborrecei o mal, apregai-vos o bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos a honra uns aos outros. Como é que você tem amado? Aí nós falamos: nós amamos a Deus, mas não amamos o nosso próximo. Às vezes o próximo olhou torto para você e você: não gostei do jeito que ele me olhou, não
gosto de fulano. Ó, meu santo não bate com ele. Não bate. Só de eu ver ele já não. Tem gente que é desse jeito. Às vezes as pessoas começam a colocar coisas que o maligno coloca. Não, fulano não. Tudo que eu tento não dá certo, não. A gente não. Parece que não bate. Irmãos, isso é maligno. Que às vezes interpõe entre você e seu irmão. A uma pessoa, a outra. Eu servi o exército, eu não suportava ouvir a voz de um colega meu, do meu pelotão. Além de ser do meu pelotão, ele era da minha companhia e do meu pelotão. Eu não suportava ouvir a voz dele. Eu tinha raiva de ouvir a voz dele. Aí a gente precisa converter, né? Fala, Senhor, tira, Senhor, essa raiva do meu coração, que eu nem sabia por quê. Porque o Senhor é amor e eu preciso amar o meu irmão. Nós precisamos amar, irmãos, indiferente do que a pessoa acha de você. Não é o que a pessoa pensa de você, não. É o que você pensa a respeito da pessoa, mesmo que ela não goste de você. A Bíblia diz: amai vossos, ainda que seja seu inimigo essa pessoa, você tem que amar. Se vocês não amam os homens que vê, como amará a Deus que não vê? Como você vai amar a Deus se você não vê? Nós precisamos amar, irmãos. Amar aos homens. Mas amar não é ser bobo das pessoas, não. Porque tem muita gente que acha que você ama, aí eles querem aproveitar de você. Só porque você é cristão. É amor com entendimento, com sabedoria. Não seja carregado pelas bobagens dos outros, não. Que as pessoas vêm querer montar a cavalo em você, não. É amar. A gente ama nossos filhos, nós corrigimos, nós batemos. Por amor. Nós falamos, igual eu estou falando com vocês aqui, é por amor. Exortando. A Bíblia diz: exortai-vos uns aos outros em amor. Se eu não amasse vocês, não exortava. Fé. Hebreus. Ora, a fé. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Você precisa crer que Deus é misericordioso, é bom, e Ele vai fazer grandes coisas. Sem fé é impossível agradar-lhe a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador ou presenteador daqueles que o buscam. Você tem que crer, irmãos, que Ele é galardoador, que Ele é presenteador, que Ele é recompensador. Deus recompensa os que o buscam. Deus tem te recompensado com fôlego de vida. Você pode até respirar. Que beleza, hein? Olha só. Deus recompensa. Nós precisamos aprender a crer no Senhor. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se espera. O que você espera de Deus? O que você espera de Deus? Ah, pastor, eu espero tanta coisa de Deus. Eu espero que Ele me abençoe, eu espero que Ele vai me prosperar, eu espero que Ele vai mudar a minha sorte, eu espero que Deus vai fazer tantas coisas na minha vida, na minha família, na minha casa. Eu só estou esperando de Deus. Eu também, irmãos. Eu só espero de Deus. E se você não entender isso, irmão, você vai patinar e parece que não vai sair do lugar. Mas tem que
reconstruir o seu altar. Se o seu altar está quebrado, veja onde está quebrado e comece a reconstruir seu altar. A pedra da santidade. O Senhor falou: sede santo porque eu sou. Sede santo porque eu sou. Sem santidade ninguém. Irmãos, nós precisamos santificar a nossa vida. O que é santificar a vida, pastor? É fugir da aparência do mal, renunciar ao pecado, abrir mão do pecado. Ah, pastor, mas já faz tanto tempo que eu peco. Isso é tão bom, pastor. Eu já acostumei tanto com esse pecado. Esse pecado já faz parte da minha vida. Como é que eu vou abandonar uma coisa que faz parte da minha vida? Eu amo esse pecado. Pastor, eu criei ele faz tempo. Eu passo a mão nele, eu aliso ele. Eu sou carinhoso com esse pecado meu. Ei, pecadinho bom, pastor. O senhor não sabe o tanto que é bom. Por isso que eu não quero ser santo. Mas a palavra do Senhor diz: sede santo, porque eu sou santo. Segui a paz com todos. Irmãos, nós precisamos edificar o nosso altar. Como é que você vai edificar o seu altar? Quer ver fogo descer do céu? Edifica o altar. Primeira coisa é reconstruir o seu altar. A adoração. 12ª pedra é a pedra da adoração. Lucas 4:8. E Jesus respondeu e disse: vai-te para trás, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirá. E adorar é servir ao Senhor com alegria, com prazer, com retidão, com santidade, com louvor, com gratidão. Ei, como é que você está adorando o Senhor? Nós precisamos aprender a adorar. Lá em Apocalipse, nas cartas, fala assim: vê onde caíste e volte ao primeiro amor. Vê onde foi que seu altar quebrou. Onde seu altar está quebrado, que as coisas estão amarradas para você. Irmãos, Deus quer que você restaure o seu altar. Quando nós restauramos o altar, aí você pode oferecer o seu sacrifício a Deus. Lembrando que Elias colocou lenha no seu altar. Mas depois de colocar a lenha, ele colocou a sua oferta, a sua adoração. E falou: joga água. Tirou toda a probabilidade de ser respondido com a água. Quem conhece fogo aí? Às vezes tem alguém que não conhece fogo aí. Todo mundo conhece fogo aí? Se jogar água no fogo, o que que faz? O que que faz se jogar água no fogo? Não ouvi. Se jogar água no fogo, o que que faz? Apaga. Eles falou: ó, joga água que eu vou pedir fogo. Põe muita água. Água mesmo para ficar encharcado, molhado, que vai sobrar água, que vai ficar aqui um rego d'água em volta disso aqui tudo. Foi mais de 120 litros d'água que jogou lá. Em cima da lenha.
Quem já pôs fogo em lenha molhada? Não pega fogo. Não pega fogo. Quando você achar que não tem probabilidade para Deus te responder, que não vai acontecer, mas você que está com o altar reconstruído na presença do Senhor, você vai clamar. Só para o povo saber que você tem um Deus que responde às suas orações. Elias falou: olha, eu fiquei aqui, Senhor. Eu fiquei aqui, Senhor, como teu servo, como alguém que restaura o altar. Responde, Senhor, para que este povo conheça que Tu és Senhor, que Tu fizeste voltar o seu coração. Irmãos, as pessoas vão converter quando você viver isso aqui que eu estou falando. Só de ver a sua vida, para que o povo volte ao coração ao Senhor. Nós precisamos fazer com que nosso coração esteja voltado à vontade de Deus. Quando você olhar para as improbabilidades, você vai saber que Deus vai fazer. Não é possível pegar fogo, mas quando você clama ao Senhor, e ele clamou ao Senhor, então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, o pó e lambeu a água. Deus tirou toda a improbabilidade e mandou fogo do céu. Mandou fogo do céu e queimou a lenha, queimou o holocausto, queimou até a água, lambeu a água e até o pó da terra, ficou sequinho lá. Mas é quando estamos com o nosso altar edificado, irmãos. Edifica o seu altar. Eu quero chamar você hoje para edificar o seu altar. Eu não posso edificar o seu altar. Eu não posso construir isso em você. Mas você pode. E Deus vai te ajudar. Você a edificar o seu altar. Porque a Bíblia diz que não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito de Deus. E o Espírito de Deus habita em você. Ele te ajudará a reconstruir o seu altar. E tirar todo o engano do seu coração. Toda mentira do diabo. Toda impossibilidade de você servir a Deus em amor, em alegria, em ter prazer na casa do Senhor. A ponto de você tornar a dizer, como o salmista falou: alegrei-me quando me dissera, só de falar, vamos à casa do Senhor. Ele já tinha prazer só de ser convidado para vir à casa do Senhor. O coração dele já saltava de alegria, só de saber que vinha para a casa do Senhor. Seu coração tem saltado de alegria, só de saber que está chegando o dia de você ir no culto, cultuar ao Senhor, saber que Deus vai responder a sua oração, vai falar ao seu coração e trazer uma nova dimensão de vida para você, porque viver a palavra do Senhor tem dimensão diferente. O mundo pode dizer assim, mas Deus traz de forma diferente, porque a dimensão de Deus é maior do que a sua. Ele tira as improbabilidades e traz a bênção sobre você. Esse é o nosso Deus. Nós precisamos edificar o nosso altar. Não espere para amanhã, comece hoje com a sua oração, falando: Senhor, me ajuda. Nós vamos ter um tempo aqui que vamos cantar o louvor e você vai falar com Deus. Senhor, se eu tenho alguma pedra dessa, Senhor, está queimada, está quebrada, está fora do lugar, Senhor, me ajuda a construir o meu altar ao Senhor, a construir a minha vida para honrar o Teu nome, para glorificar a Ti. É isso que Deus quer, irmãos. Não olhe. Todo Israel estava olhando para Acabe. Todo Israel estava olhando para Jezabel.
Todo Israel estava olhando para o mundo e seguindo os ditames do mundo. Às vezes nós cristãos estamos seguindo os ditames do mundo. O que o mundo fala está virando via de regra para nós. Ei, deixa as vias de regra do mundo e abrace ao Senhor. A Bíblia diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, e será achado de vós. Se você não tem achado Deus, você precisa buscá-lo, para que Ele faça a diferença na sua vida. É Deus que vai fazer a diferença em todas as áreas de sua vida. Deus é Deus por inteiro, irmãos. Deus não é Deus de pedaço. E Ele tem ciúmes. Ele é Deus zeloso. E Ele quer cuidar de você. Sabe o que é que Deus quer fazer? Cuidar de você. Deus cuida de você em detalhes. Aprenda a depender de Deus, porque Ele vai cuidar da sua vida, vai cuidar dos seus sonhos, dos seus projetos. É Deus que cuida, irmãos. Mas você precisa reconstruir. Eu não posso, mas você pode. Eu sei que você